porque ele é um caso fora do comum. Ele é um drama humano, ele é um fenômeno psíquico e é um grande poeta, uma coisa fora do normal. A vida desse homem dá um livro excelente. Nós vamos passar, seremos esquecidos, mas o Mário Gomes vai se eternizar, já está eternizado. Quando se contar a história dessa praça, quando se contar a história da cidade, quando se contar a história do nosso tempo, esse personagem haverá de emergir numa grandiosidade enorme. Ele há de aparecer esplendidamente como um tipo singular, original, diferente. Com certeza o Mário Gomes estará perpetuado. O Mário Gomes é um poeta da praça que canta as coisas da nossa terra, as mulheres da nossa terra, às vezes de um modo desbragado, né? Mas é aquela pessoa que faz parte do patrimônio da nossa fortaleza do fim do século XX e nessa entrada de século. Praça do Ferreira, praça arquitetônica de uma deselegância bela. Gosto do teu ventinho fresco e macho. Fresco pela sua suavidade gostosa. E macho, porque quando vê um rabo de saia, quer logo levantá-lo, dando de graça aos desocupados a visão das calcinhas das mulheres que passam, faceiras e apressadas. Praça do Ferreira, praça das mendigas com suas crianças de aluguel, dos engraxates, das vendedoras de cafezinhos, praça dos velhos aposentados, dos músicos, das putas sociais, dos pederastas assumidos. Lembro-me com saudosismo do abrigo do pedão da Baranada, da tua coluna da hora, dos teus benjamins com seus lacerdinhas a arder nos olhos dos transeuntes. Praça do Ferreira, eu te amo. O Mário Gomes é e foi e será, né? Um cartão postal daqui do centro da Praça do Ferreira. Essa praça não é mais a do Boticário Ferreira, é a praça do poeta Mário Gomes. O mundo dele, a casa dele é a Praça do Ferreira. Então esse homem recriou a praça. Ele criou uma república na Praça do Ferreira, onde ele é o zumbi, ele criou um quilombo ali, né? Um quilombo urbano, onde ele é o zumbi, o chefe, o rei, e todos os seus súditos ali, que são os poetas da praça. Mário Gomes nasceu em 1947. Com 4 anos, seu pai, taxista, esqueceu-se de pegá-lo à saída do colégio. Sem ajuda, embarcou no ônibus certo, saltou na parada certa e chegou sorridente em casa. Um menino precoce, muito inteligente, dotado do dom da criatividade, muito entediado com todas as regras de obediência dogmática que a sociedade nos impõe, resolveu romper com tudo. Com 16 anos, após rir de um professor cego que dava aula, foi pego pelo diretor e desafiado a dar uma aula para ser ridicularizado. A aula de história que deu foi tão aclamada que foi imediatamente contratado. Logo depois, ministrou também aulas de geografia, matemática e português, sempre amado pelos alunos. Um dos poemas que eu aprecio do Mário Gomes é o Antropofagismo. Com esse poema ele fez um sucesso imenso na época que ele estava recitando pelas noites nos bares. Como ele recitava muito bem, as pessoas, ele já era assim um artista capaz de lotar uma plateia grande. O antropofagismo era uma espécie de fechamento, encerramento do recital com chave de ouro. Eu não sei os versos completos, mas é um poema em que ele diz que... Eu, sem ser antropófago, já saboreei muita gente por aí. Minhas preferências são os esbeltos, violônicos corpos femininos. A mulher. Ah, se a humanidade fosse toda antropófaga. Como eu teria o prazer de ser devorado em um banquete ou bacanal de lindas garotas sexys, histéricas e eróticas. E eu,
em cima de uma mesa qualquer, totalmente nu, assado ou cozido, recheado de cebolas, tomates e farofa. Enquanto que Odete espetava um dos meus esverdeados olhos que outrora foram profanos, Judite arrancava minha língua e mastigava furiosamente. Depois, Maria Helena pegava uma faquinha de mesa e cortava delicadamente meu pênis ereto e dizia entre dentes: como é gostoso esse Mário Gomes. E a sua poesia não poderia se deixar de ser uma poesia generosa. Uma poesia que abraça, né, o microcosmo, o macrocosmo, desde as pequeninas formigas, né, entendendo? As grandes galáxias. Isso é um traço muito interessante na poesia do Mário. Olhei o sol. Me irritei e larguei a mão na cara dele, no qual ele ficou desacordado por 12 horas ininterruptas. Dei um pontapé nos ovos da terra. Afastei São Jorge e mantive relações sexuais com a lua. Pisoteei o cadáver de Satanás. Numa esquina, encontrei-me com Deus e saímos abraçados, rindo e cantando. Chovia. Esse é o poema que ele fez para mim e que me enviou e que faz parte dessa ação gigantesca Vida e Obra de Mário Gomes. Lembranças a Beatriz Alcântara. Ontem, ao me acordar, revi o dia entrar num amanhã aureolado de outroras. Um beija-flor me veio fazer companhia. Reconheci, entre todas as outras coisas, a imensidade do universo e senti que a tristeza é humana. Melancolicamente, brinquei com o beija-flor. Ele fugiu e eu caminhei lentamente. Tem uma coisa que eu acho, um verso que eu acho dele excepcional, pela espontaneidade absoluta. É uma espécie de hino à vida, eu não recordo exatamente o título, em que tá um dado momento ele fala assim: puta que pariu, como é bom viver. Pô, isso eu acho extraordinário, não? Assim, a espontaneidade mais desbragada possível. É o desregramento dos sentidos, como dizia o Arthur Rimbaud, né? Beijei a boca da noite e engoli milhões de estrelas. Fiquei iluminado. Bebi toda a água do oceano. Devorei as florestas. A humanidade ajoelhou-se aos meus pés, pensando que era a hora do juízo final. Apertei com as mãos, derretendo-a, a terra. As suas aves, em sua totalidade, voaram para o além. Os animais caíram num abismo espacial. Dei uma gargalhada cínica e fui descansar na primeira nuvem que passava naquele dia em que o sol apavorado me olhava assustadoramente. Fui dormir o sono da eternidade e me acordei 1000 anos depois, por detrás do universo. Muito obrigado. Beleza, poeta. Ele sempre adotou uma postura de lutador por um mundo novo, por uma sociedade diferente, por um mundo melhor. E isso, na realidade de aqui de então, era como se ele tivesse nascido num local diferente, num local errado e num tempo errado também, o que levou a muitas incompreensões. O Mário Gomes, eu já conheço ele desde a Praça do Ferreira, nos anos 70, ele representa muito o underground, né, aqui de Fortaleza, aquela figura de uma elegância bizarra. O Mário Gomes é uma pessoa que a gente não pode esquecer. E ela não vem, e o violão chora a ausência amada de um poeta. Tudo é poesia, e ela não veio. No céu azul, as nuvens diluem-se lentamente, limpando a amplidão divina. E depois surge a lua, majestosa e branca e fria. E o poeta lamenta e geme assim: solidão, chora por mim, que tu és minha triste companheira. E ele canta, canta, e o violão chora, chora. Com a doce madrugada, o poeta adormece com as janelas abertas para o além. E o vento gélido fuma o cigarro acordado entre os dedos. E tudo adormece na alcova. A dose de uísque, o telefone e talvez ela que não veio. A punheta, arte sublime e sexual de gozar sozinho, individualmente,
Vale mais do que 2, 3 fodas. Vale mais do que uma foda porque é descompromissada. Bate-se uma punheta sem dar satisfação a ninguém, sem remorso, sem perigo de contrair AIDS. Ah, punheta olho vivo, como é gostoso, inebriante, sonhador. Tenho 30 anos de punheta. Sou o maior punheteiro do Ceará. Mas vos afirmo, só bato em mim. Neste ponto, sou egoísta. Até na minha casa, não é da barriga, rapaz. A merda, a segunda, a sujeira. Eu digo, che, a mulher que tá no telefone me chamando. Aí ele entendeu que eu tava chamando ele de mulher. Antigamente ele tinha respeito, hoje não estão respeitando ele. Ele era bem aceito na sociedade e hoje se torna desconhecido, se formando então estranho no próprio local que ele era tão bem aceito. A menina louca, maltrapilha e suja parou em frente à vitrine da casa parente e, estática, olhava para um manequim feminino. Olhou, olhou, pensou, pensou. Em dado momento perguntou: "Tá com fome, égua?" Esta pergunta causou-me certa impressão. O poeta que também já conversou com os manequins. Eu dissera: "Se fosse realmente mulher como és de gesso, te daria um prato de comida." Será que essa louca é a personificação da poesia? Na Bahia, chegou um sujeito que começou a discutir com ele e ele falou pro cara: "Eu duvido que você jogue essa pedra em mim." O cara disse: "Não duvide não que eu jogo mesmo." Pegou uma pedra de paralelepípedo, jogou em cima dele, bateu a pedra na mão dele, arrebentou a mão do Mário. Ele saiu puxando os dedos com a dor da porra. Depois, com medo que os médicos amputassem a mão dele, porque disse que a mão ficou do tamanho da mão de um monstro, eles puxavam os dedos, ele mesmo fazia os curativos e ficou bom da mão sozinho, se curou sozinho. Sou o universo. Sou também um gigante descomunal. Meu espírito é o sol. A quantidade de estrelas é a contagem da minha existência. O planeta Terra é uma de minhas mãos, a mão direita. Na minha mão direita ouço vozes e gemidos. Pequenos seres que correm e andam. Há muitos prédios e matagais. A minha mão direita é meu divertimento, meu cinema. Não posso destruí-la, senão ficarei sem vida. Eu trabalhei para lá, Deus. Filha da puta, é o vento. Eu e o vento, é o vento. Até o vento rouba a gente. Contra a nossa, até o vento não chuou. a nossa tranquilidade. É o vento. É o vento e o vento levou. Deus fez tudo com o vento. Eu dei um sopro. O peito dele, eu dei um peito nosso filho. Mário foi submetido a todos os mecanismos institucionais de repressão desde adolescente. Além de choques elétricos e medicamentos fortíssimos, ministrados em várias internações em hospícios de onde sempre fugiu, apanhou das polícias do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Mais estados houvera conhecido, de mais polícia teria apanhado. Passava umas temporadas, às vezes, desaparecia de Fortaleza. Voltava contando um monte de história. Voltava muito magro e abatido e tal, e contava as histórias. Que tinha sido preso na Bahia, que tinha ido para o Rio e arranjou emprego e não quis ficar trabalhando porque achou que trabalhar era uma chatice. E depois foi para Belo Horizonte, tornou a ser preso. Porque sou vagabundo, eu não trabalho para não se desclassificar a classe trabalhista. O vagabundo não pode se misturar com o trabalhador e pega mal. Seu estado psiquiátrico valeu-lhe um diagnóstico de esquizofrenia, o qual ele saiu orgulhoso e exibindo e dizendo: "Eu não disse que era doido por uma doida que era doida por mim?" Os remédios faziam. É anatersol. Era anatersol que deixa o cara meio molão. Não, anatersol um medicamento da ditadura militar brasileira, vindo dos alemães, para matar os loucos. Este é um poderoso medicamento, poderoso, que modifica o comportamento social, diminuindo a capacidade física e mental, criando obesidade, gordura, até a morte súbita. Tu quer essa foto aí?
Em troca de um poema, hein? Agora? Olha aí. Agora? Você ia fazer aquele dia, lembra? Eu vou fazer. Já tô com a Vai caneta. fazer? Eu quero ver. Se você fosse uma flor, embora seja, mas não posso pegar-te para presentear minha mãe. Porque eu não posso presentear minha mãe uma flor, porque ela desapareceu do mapa. A patologia de Mário foi até certo ponto controlada porque sua mãe lhe dava os medicamentos diluídos na comida. Após a morte de sua mãe, com a falta dos medicamentos, a decadência apossou-se do corpo do poeta, mas não de sua mente, pois ainda continua lúcido, gentil, educado e com ótima memória. Contudo, foi jogado em um calabouço social, onde deve estar sempre na defensiva, obrigado a vestir uma capa verbal e gestual agressiva, pois é apedrejado, maltratado, xingado, ridicularizado e enxotado, até de locais onde outrora fora abraçado, exaltado, reconhecido e bem-vindo. Eu até pego que sou obrigado, porque esse dia isso não se abaixa. Eu digo que sou obrigado a se pôr nova selvagem para me impor a minha defesa. Ele parece um mandacaru, porque ele é agressivo, ele é agreste, ele é natural e espiento. Ele está ali para dizer verdades. Ele dá opiniões ou se exacerba em impropérios e provocações. Ele é o desaforo latente da cidade. Eu agrido, rapaz, é com palavra, eles agridem no físico, meu corpo tem nada a ver. Eu não ataco ninguém de porrada, não, rapaz. Eles atacam de porrada. O corpo do cara não tem nada a ver com a espiritualidade, com o pensamento de ninguém, não. O corpo é uma coisa, que é carne e osso, e palavra é palavra, pensamento é pensamento. O cara não tem tese para se defender, ele ataca fisicamente o cara. Se ele ajudar meu corpo paga a raiva dele, o que o corpo tem a ver com a raiva do cara? Se a raiva é pensamento. É o homem que mais virtudes eu vi manter. Íntegro, sábio, honesto, generoso, franco, verdadeiro, irreverente, cru, terrivelmente sincero. Hoje existem as mulheres vagabundas, não. Meu tempo havia. Hoje todas as mulheres da atualidade são fiéis, honestas e trabalhadoras, honestas, fiéis e gente boa. Porque ele sofre com essa situação de viver largado aí pelo mundo, sem um paradeiro fixo, né? Parece que ele gosta tanto da cidade de Fortaleza que ele dorme pelas ruas, dorme nas praças. Mas ele consegue transmitir em poesia as coisas mais originais e espontâneas que poucos poetas têm a capacidade de dizer, não é? Ontem, ao meio-dia, no almoço, comi um prato de lagartas e passei a tarde defecando borboletas. Se Deus tocasse sax, tocaria como você, Timóteo. O que vale ao homem sob a terra a fama eterna? Mário, como você faz as suas poesias? Eu simplesmente recolho na natureza a poesia de cada momento. Mário, como é andar em Fortaleza nos dias de hoje? Hoje, eu sou espancado em todo canto que chego. Mário, agora que você não mais escreve, como é ficar sem a poesia? Agora, eu sou a poesia. Ninguém me despoetizará.